Oi, gente bonita, eu sou Arlete Cantambulo, este é o canal Desvendando Tarô e você está vendo o Spiritual Cast comigo e com Deus Apolo. Deus abençoe, eu abençoe a todos, eu abençoe a todos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais um episódio, Arlete, né? E estamos com um convidado hoje, né? A gente gosta. Convidado tão especial, tão especial. Olha, eu não conheço ninguém, eu nunca ouvi falar de ninguém, todos esses meus 30 para 40 anos de jornada no tarô, que mostra, das duas coisas uma, que é possível alguém trazer de outras vidas essa conexão forte com os oráculos, com o tarô, ou que realmente o tarô está no inconsciente coletivo e quando uma pessoa tem abertura, traz aqui para a matéria. Que vocês vão conhecer uma pessoa fantástica, que fez, né, o seu próprio tarô, tem um tarô desenhado que ele comercializa, que é um escritor, que é um estudante do ocultismo, do esoterismo, enfim, do hermetismo, e nós estamos assim, todos cheios de trazer ele aqui, não é, César? Pois é, a gente ama ter convidado, e hoje é um convidado mega importante aí, mega querido, então o programa de hoje promete, tá? Mas já antes da gente começar o programa, né, vamos falar nossos avisinhos, né? Para aí já esse vídeo, já dá o likezinho, gente. Vamos fortalecer essa amizade. Vamos fortalecer aqui esse Deus Apolo, essa rainha do tarô aí, gente. Vamos fortalecer o nosso convidado. Vamos dar o likezinho e se inscrever no canal. Por que a gente é chato pedindo isso, pessoal? O YouTube precisa entender que a gente é importante para você. Olha para isso. Mesmo porque, gente, vocês que estão ali, né, que não é que reclamaram, não vou usar esse termo, mas que colocaram ali nos comentários a observação que o nosso som não estava bom, e não estava mesmo, nós estamos lutando com isso. Desde agora, dê 2 likes, porque nesse vídeo vocês vão ver que o som está muito melhor, que a gente está aí lutando para melhorar. Então, põe aqui nos comentários o que você achou do som, que nós fizemos umas mudanças e a gente precisa do retorno de vocês. Né, César? Mas eu acho que agora vai, viu? Eu acho que agora vai. Tô feliz. Eu acho que sim. O último que nós gravamos, eu mostrei aqui pro Ivan, né, que é a nossa equipe técnica inteira, se trata do Ivan, que é meu filho, e aí ele falou que estava bem legal. Então, assim, eu tô aliviada, porque parece que nós vamos resolver, né? Tomara. Que mais? Que mais? Momento já... Peraí, eu já ia pensar no jabá, mas a gente pode falar do... Bora pro jabá, porque o jabá tem atendimento. Gente, momento jabá. Como está o 2024 de vocês? Ó a voz, né? Até mudou. Como está o 2024 de vocês? Como está o caminhar amoroso de vocês? Como está o caminhar financeiro de vocês? Ano de Saturno, ano 8. O que isso representa na vida de vocês? Brincadeiras à parte, pessoal. Para além, tá, desse canal aqui, nós somos oraculistas, tá? Radiestesistas. Então, se você sente que precisa de uma orientação, de um direcionamento, seja na tua vida financeira, seja na tua vida amorosa, seja nos teus caminhos mesmo, muitas vezes até de uma forma terapêutica, manda mensagem pra gente. E sabe o que é o melhor? Que além de a gente ver o problema, a gente também consegue resolver alguns tipos de problemas, tá? A Arlete é uma bruxona, a Arlete é uma radiestesista, ela trabalha com riscos acásicos, com vidas passadas. Então, se você sentiu o chamado aí, só vem. Nossos contatos, estão aqui embaixo, tá? Seja tarô, seja baralho cigano, então não vamos perder, né, gente? Por favor. Bora! Agora, você quer mais que isso ainda? Você quer uma consulta só para você, de cerca de 1 hora, comigo e com o César ao mesmo tempo, tarô e baralho cigano, respondendo as tuas questões. Daí tu faz o quê? Escreve a sua história, manda um e-mail para o Spiritual Cast, que nós vamos transformar a sua história num estudo de caso, no Desvendando a Sua Vida, que é o quadro que o César ama fazer. Toda vez que nós vamos gravar, ele tem e-mail, vamos fazer e-mail, vamos fazer o e-mail. Não, César, convido. Mas eu queria fazer um e-mail. Mas lógico que a gente é fofoqueiro e a gente adora a fofoca da vida dos outros, que dirá de vocês, pessoal. Então, se vocês sentirem, não me sentir chamado. Chamado aqui sou eu que estou falando, tá? Então, venham aqui. Você já está sendo chamado.
Exato, nada de sentir chamado. Aqui, ó, eu já tô chamando. Bom, já tô encurtando a história, tá? Nosso contato tá aqui embaixo. Contato.espiritualcast@gmail.com. Então, mandem os nomes completos de vocês também, tá? Mandem aí a historiazinha com riqueza de detalhes, pessoal. Então, nada de mandar algo muito superficial. Meu marido foi embora, ele vai voltar? A gente até pode responder isso, mas conta um contexto pra gente, sabe? Qual foi a circunstância que o levou aí, quanto tempo vocês estavam juntos, só pra gente, de fato, conseguir fazer com que renda um programa de 40 minutos a 1 hora. Então, estamos esperando vocês. E vamos chamar esse convidado que a gente está enrolando hoje, né? Vamos, que o pessoal já deve estar em polvorosa ali, esperando. Vamos lá. Olá, Marcelo, muito bem-vindo! Marcelo. Olá, bom, César e Arlete, obrigado pelo convite. Obrigado você ter aceitado. Menino, você faz tanta coisa que eu não sei nem por onde que essa conversa pode começar. Eu acho que vou começar pelo começo, porque eu fiquei muito encantada de saber que você desenhou e usou um oráculo ainda criança. Se você quiser, fala um pouquinho de ti, fala como que é teu trabalho, mas depois você me conta essa história aí do oráculo. Claro. Eu vou usar algo que eu ouvi, acho que foi a Rita Von Hunt que falou numa entrevista, né? É difícil a gente se definir, né? O que você faz. Eu acho que é mais interessante quando a gente está conversando com alguém e perguntar assim, qual que é o cheiro da pessoa? Que roupa que ela veste? Que cor que ela gosta? Em vez de qual que é a profissão. Mas, enfim, o pessoal me conhecer, quem não me conhece, né? Eu prefiro não me definir, porque quando a gente se define, a gente limita as possibilidades. Então, aquilo que eu posso ser é mais interessante. Mas eu trabalho com minha formação em ciência da computação, então, vamos dizer que eu tenho uma cabeça um pouco mais matemática, mais lógica, mas sempre, desde pequeno, extremamente emocional. Acho que isso reflete também no meu mapa astral, porque eu tenho 7 posições em Escorpião. Não. E aí... Você já teve um troço ali. Não é bullying, tá, Marcela? Porque, nossa, 7... Não. É o Sol, o Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte, Urano e Plutão. Tudo bom, então, amigo? Como é que foi a vida? Foi tudo tranquilo? Eu choro até com propaganda de margarina, então é mas ao mesmo tempo traz essa profundidade. E aí, onde é que está o pé da espiritualidade, né? Porque isso tudo está num vucu-vucu na casa 12, a casa da espiritualidade, a casa de peixes, né? Dessa conexão com o transcendente. Então, a Arlete estava, né, já puxou aí, desde pequeno, sempre gostei, sempre achei fascinante mistérios e coisas que têm a ver com horóscopo, esoterismo, apesar de que eu tenho 45 anos, né? Então, quando eu tinha lá por volta de uns 10, ou seja, 35 anos atrás, não tinha internet, não tinha nada, né? Então, o máximo, talvez, conversando um pouquinho antes, né, eu e a Arlete, a gente estava fazendo as nossas digressões aí sobre o passado. Ela falou assim, talvez, né, algum programa desses que tinham programas voltados para um público feminino, que antigamente tinha muito esses perfis de programas, né, tivesse alguém tirando cartas, alguma coisa, eu não me recordo, mas eu sei que sempre gostei muito, assim. Aí depois veio o desenho dos Cavaleiros do Zodíaco também, né, então tinha uma série, eu era adolescente, eu devia ter uns 15, 16 anos, mas gostava também. E aí nessa época eu não tinha recurso, não sabia nem que existia tarô nem nada. Aí eu desenhei o meu próprio, mas baseado em outra coisa que eu gostava muito, né? Quando eu comecei a estudar sobre história antiga, e aquela parte da história que normalmente a gente passa muito rapidinho na escola, né? Lá na acho que 5ª, 6ª série, que a gente estuda sobre os gregos antigos, o Egito, e aí fala um pouco dos deuses, dos poderes desses deuses, isso tudo me instigava muito. E aí eu montei um tarô para mim, eu tô com ele aqui que eu guardei essas velharias tudo, né? O escorpião é muito apegado, né, gente? Então, guarda tudo. Eu trouxe para poder mostrar. Fantástico. Tem aqui, inclusive, o papelzinho com algumas anotações. Devem ter outras, mas eu não sei onde que tá, né? Aqui são as anotações sobre os deuses, o que cada um é, ou o que seria o arquétipo que ele representa, né? Então tem aqui, por exemplo... Na época você nem usava essa palavra arquétipo, né? Nem fazia ideia.
sabia o que era. Aí tem assim, ó, vou falar um, né, só de exemplo, que é um que todo mundo conhece. Afrodite, o nome em latim, esse é o nome grego, né? O nome em latim é Vênus. Isso pesquisando em Enciclopédia Barça, coisas assim, que era o que a gente tinha. Exato, eu imagino como era rudimentar essas pesquisas que você fazia, e ainda assim você conseguiu acessar esse inconsciente coletivo, porque, meu, eu tô impressionado, né? É um chamado. É um chamado. Aí, força que representa o amor, ideia que representa a beleza, e aí algum símbolo que está associado a Afrodite, aí a pomba. E aí cada um aqui tem, né, é um papel que está um monte de deus, ou não só deuses, né, mas figuras mitológicas também, tem centauro, minotauro, sei lá, sereias, enfim, aí vai. E aí eu desenhei. Papel comum, ou seja, folha sulfite básico, aquele que a gente usava para poder fazer os trabalhos de escola, e tudo escrito com caneta Bic comum também, né? Então, vocês vão perceber que é minha letra da época. Então, o desenho é todo feito de caneta e lápis de cor também, provavelmente. Mas tem uma delicadeza isso, né, Arlete? Demais, né, menino? Olha o Atlas, carrega o mundo nas costas. Eu nem lembro quantos tem, mas são muitas cartas. Olha isso, gente. Tem muitas cartas. A Medeia, né, que mata os próprios filhos. São várias aqui. E aí o curioso é que isso fazia como criança brincando, mas em algum lugar dessas 7 posicionamentos Escorpião na casa 12, Escorpião também trata do mistério, né, do profundo, do oculto. Eu já sofro com a lua Escorpião, imagino você. Tamo junto, amiga. Tamo junto, amiga. Eu não sei se quem mais sofre é quem fica perto de mim, né? Porque Escorpião tem uma fama, né? Eu não sou especializada em astrologia, não sei o mínimo do mínimo, mas precisa olhar o seu mapa, como é que você foi parar em ciências da computação, né? E aí história de vida, é outra coisa. É outra coisa. Mas bora lá, vamos falar aí do tarô. Daí você criou esse baralhinho. Em algum aspecto, Arlete, porque computação tem muito de código, de decifrar, de quebrar, né, mistério. Verdade. Tem tudo, faz sentido. Tem a ver um pouco nesse sentido. Então, e aí eu cresci, né, fui fazendo outras coisas na vida. Nessa época também eu escrevia muito, porque a diferença de idade minha para os meus 2 irmãos mais velhos, minha irmã e meu irmão, é de cerca de 7 anos ou por aí, né, numa média assim. E aí eles estudavam em horários diferentes dos meus, e eu tinha que brincar sozinho, porque eu morava num prédio onde não tinham crianças, então eram só pessoas mais velhas e que, enfim, eram bem mais velhas mesmo, né, já eram tipo avó, enfim. E próximo de uma avenida muito movimentada, então minha mãe ficava com muito receio de eu sair, sofreu um acidente, enfim. Então eu cresci, e como eles tinham essa diferença de idade, os nossos horários de escola não batiam. Então, quando eu estava estudando, eles estavam em casa. Quando eles estavam em casa, e vice-versa. Então eu aprendi a brincar sozinho. Não fui uma criança triste, enfim. Minha família é do interior de Minas, então minhas férias inteiras foi subindo em pé de jabuticaba, andando de carrinho de rolimã, catando goiaba no pé, enfim, nadando em rio. Não nesse sentido, né? Mas em Belo Horizonte, que é de onde eu nasci, onde eu moro, inclusive até hoje, eu não tinha essa oportunidade de ter contato, de brincar assim, exceto na escola, né? E aí, nesses tempos livres que eu tinha, eu ficava fazendo isso, né? Desenhando tarô, inventando histórias. Foi quando eu comecei a escrever, e aí isso veio, assim, era produção em série, escrevendo. Nunca publiquei nada desses livros desta época. Eram histórias infanto-juvenis, eu tinha a coleção daqueles livrinhos da editora Ática, que era... Série Vagalume, tinha outro que era... Bastante da Vagalume. Lembra do Para Gostar de Ler? Que eram Para Gostar de Ler, mas tinha mais um que eu estou tentando lembrar, que era bem famoso. Mas, enfim, tinha essas revistas, eu li muitos deles na escola. E aí, minha casa tinha, ainda tem, funciona, inclusive, eu só não tenho a fita, mas eu já achei para comprar. Máquina de datilografia daquelas com fitas. Aí eu ficava criando essas histórias. Meu pai era bancário, então aqueles relatórios enormes de folha impressa nas máquinas, né, nas impressoras matriciais, só de um lado, do outro lado a folha em branco.
Então ele trazia para mim. Ele aproveitava. Ele trazia para mim esses papéis e eu ia usando isso como recurso para poder, né, papel. Então, os relatórios do banco, etc., eu usava Virava isso. tudo livro. E aí eu escrevi. Então, tem aqui um pedaço de livro desse lado que já é o que eu escrevia, né? Então, eu não sei se isso vinha, acredito que sim, né? Hoje eu entendo. Não sei se é psicografia, porque eu nunca trabalhei mediunidade, já comecei a fazer curso, né, no espiritismo, não tem nenhuma religião que eu me apegue, né, para poder viver, mas tem minhas crenças mesmo, as minhas mandingas. As suas magias, né? Por isso, né, o mago, né, E outra coisa que você me contou que eu achei muito curiosa é que quando você, não sei exatamente que idade você tinha, você inventou para o seu pai que você queria um tarô de presente. Isso. Então, Foi mais ou menos nessa época que você fez o tarozinho de mitologia. Ele criou o tarô mitológico antes do tarô mitológico, gente. Certamente. Mas não, assim, aqui são só as figuras, né? Eu não tenho separado por naipes ou por arcanos maiores e menores. Mas você já jogou esse tarô, Marcelo? Já. Eu joguei com uma pessoa muito próxima que estava vivendo uma situação, e assim, eu era pequeno na época e joguei na brincadeira. E o que aconteceu, que foi as coisas que eu falei, elas aconteceram. Depois de muitos, muitos anos, essa pessoa, ela veio e falou comigo que achava impressionante como que tudo que eu falei estava acontecendo, né, de um envolvimento com uma pessoa que ela estava conhecendo, os problemas que ela viveria e por aí vai. Então, traz uma carga espiritual, de oraculista, né, dentro desse tarô aqui, oráculo, na verdade, né, que, se vocês quiserem depois brincar da gente tirar uma carta. Eu quero, lógico. Eu sou interessado nessa pergunta pensando nisso, tá? Não vou mentir para você. Vou deixar ele captando as nossas energias aqui por enquanto. Então. Sim, porque afinal de contas faz um tempo que você não abre ele para alguém, né? Nunca mais eu usei. Depois desse período. Olha que privilégio. Olha que privilégio, eu tô me sentindo. Também. E aí veio essa fase do escritor e do estudante, aí não sei se é bem estudante a palavra, né? Mas desse buscador dessa parte do esoterismo, da cabala, de um monte de coisas aí que você foi buscando. Sim. E fala um pouquinho mais dos livros. Você trouxe, aliás, antes dos livros, fala do seu tarô, vamos fechar esse assunto, depois a gente mergulha nos livros. Então, e daí, depois de ensaiar a criança, agora você fez um de verdade, né? Aí, baseado no tarô, já entendendo as figuras, as imagens, os símbolos, arquétipos. Mas como que isso volta para a minha vida, né? Eu fui para a área de computação. Então, eu fiquei extremamente matemático, lógico. Esqueci de outras nuances da vida, outras cores. Talvez tenha pintado a minha vida com uma única cor e aquilo era o suficiente, me bastava. Mas aí a vida, ela fala assim, né? Olha, a gente está te mostrando vários caminhos, várias formas de você voltar para o caminho do que você veio fazer aqui e você não está ouvindo. E aí eu também foi uma labada, assim, fenomenal. Pessoas próximas que trabalhavam comigo que acreditavam que eram amigos e que, no final das contas, eu percebi que não, porque coincidiu uma série de coisas na minha vida. Eu assumi minha sexualidade, né? Eu sou gay. E muito abertamente, porque eu senti que, na nossa época, né, lá, década de 80, 90, a gente via programas de homossexuais sendo escorrachados na televisão, eram sempre imagens de pessoas que nunca eram bem-sucedidas, todos os filmes sempre terminavam em tragédias, em morte, em doença. Era muito difícil, né, Marcelo? Era difícil demais. Muito difícil. Preconceito absurdo. Ainda tem, sempre vai ter, eu acho, a gente tem que estar sempre alerta. Mas então, naquela época as pessoas não podiam trabalhar, não se dava oportunidade para uma pessoa trabalhar. Muitos e muitos e muitos foram para a prostituição porque não precisava viver e não tinha quem desse a oportunidade de emprego.
Então, é tão recente e de uma crueldade, né, absurda. Até o final da década de 80, ser homossexual era considerado uma doença mental, então estava dentro da Organização Mundial de Saúde como uma doença. Então as pessoas achavam que podia fazer algum tratamento para se curar, né? E erroneamente ainda existe isso ainda, né? Se a gente for parar para analisar, ainda tem gente que acredita nessa tal cura gay. Sim, Existe. E aí foi isso, né, que aconteceu. Eu estava no momento que eu estava me sentindo mais confiante, mais forte, mas eu acho que foi um conjunto de fatores, e aí eu tomei essa rasteira que eu falei assim, não estou acreditando. Eu entrei em uma depressão muito forte mesmo, com tentativas de suicídio. Eu cheguei a perder 20 quilos, parecia assim que eu estava cadavérico, e passei um período internado para poder fazer tratamento, mas eu não estava louco, né? Eu só estava depressivo. Então foi um momento de uma catarse muito forte, assim, para mim, porque consciente eu via a degradação humana nas outras pessoas que estavam realmente completamente fora da realidade, né? E pessoas batendo cabeça na parede, situações... Ali no lugar que você ficou internado, Eu fiquei internado no Hospital Espírita de tratamento para esse processo de cura, né, com remédios e muita terapia, e terapia de todas as formas. Isso durou um mês na minha vida, mas eu acho que foi muito importante, porque foi depois disso, e aí foi curioso, porque isso aconteceu quando eu entrei, o mundo não estava em pandemia, que foi no finalzinho de 2019, né? 2020, na verdade, né? Eu lembro da data exata porque foi o primeiro dia de carnaval. Acho que foi na sexta ou no sábado, acho que foi no sábado, porque foi no dia 20/2/2020, porque era tudo 20, 2 e 0. E aquela data me marcou, e foi quando eu tive minha grande queda, assim, né, de tentativa de suicídio. Eu fiquei internado um mês. Quando eu entrei, ainda estava tendo carnaval, estava só notícias fora do Brasil, né, do Covid, etc. E quando eu saí, não tinha ninguém na rua. Eu lembro eu dentro do carro, olhando pela janela, o mundo em silêncio. Não tinha ninguém. Agora imagina você entrar num período dessa de reclusão, com o mundo em carnaval, uma confusão, festa, e na hora que você sai... Ninguém na rua. Um silêncio, todo mundo com medo. Acabou o mundo e esqueceram de me avisar quando na clínica. E lá a gente não tinha acesso a coisas, né, do exterior, né? Só jornal em alguns momentos. A gente não sabia o que estava acontecendo. Também não faria bem para o processo terapêutico de vocês, né? Vocês estavam lá para mergulhar no interno, né? Sim. E eu lembro que no quarto onde eu descansava, né, onde eu dormia, etc., tinha um senhor que começou a ter tosses e passar mal, ele de madrugada, e eu ficava perto dele ajudando. Então teve uma preocupação muito grande, que se ele estava ou não, eles tiveram que tirar ele dessa ala, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, quando eu saí, a gente recebia visitas de familiares, mas acredito que eles não falavam nada do que estava acontecendo, e eu acho que por conta disso também, né, para não nos preocupar. Devia ter uma orientação, né, da equipe médica ali para os familiares não falarem. Isso. E aí foi o meu processo, né, de recuperação. A pessoa depressiva, internado porque tentou suicídio, vai receber essa notícia, olha, não foi nada, não, mas estamos passando por uma pandemia, como é que a pessoa vai lidar com isso, né? Bom, e eu imagino como deve ter sido difícil para você sair desse processo que, poxa, eu estava com um laudo de depressão. Aí eu saio e agora tem um outro processo de luto agora, né, coletivo, mundial, para estar processando ainda. E como você carrega essa profundidade do teu signo, é lindo, de Escorpião, como você deve ter se mergulhado nesse processo de uma forma muito profunda, realmente, né? Eu lembro exatamente da cena, eu falei, né? Eu escorado, assim, na beirada estava no banco de trás, né, meus pais na frente, o meu namorado na época no banco do meu lado, todo mundo de máscara, eu também tive que usar, e eu escorado olhando pela janela, vendo o mundo, e ninguém na rua, tudo fechado, num horário que não era para estar fechado nada, e eu achando aquilo tudo muito estranho. E aí, a primeira vez que eu entrei dentro de casa de novo, né, depois de um mês, mas agora consciente, né,
Enfim, eu acho que esse processo também aconteceu por uma série de outros fatores. Eu tinha algumas pessoas de uma separação que eu estava passando, que tinha uma energia muito pesada. Acredito que tenham sido feito magias ou coisas para cima de mim, porque eu chegava, né, antes de eu ir para esse processo de cura, né, de isolamento, chegou um ponto que eu estava engatinhando dentro de casa. Engatinhando literalmente, como se tivesse virado um bicho. E aí, quando eu voltei, eu acho que o mundo fez, assim, uma mágica. Eu saí de um emprego que eu já tinha quase 20 anos, que eu já trabalhava, de uma instituição que até hoje eu adoro, não tem nada contra para dizer, eu acho que não é o espaço, mas são as pessoas sempre, né? São as pessoas que tornam algo agradável ou não. E aí eu comecei a ter uns insights. Eu trabalho com desenvolvimento de jogos de tabuleiro e jogos digitais. A minha área de dentro da computação é bem específica, desenvolvimento de videogame, vou colocar assim, para todo mundo entender. Eu comecei a ter visões, isso em qualquer horário, principalmente dormindo. Comecei a escrever essas ideias desses jogos. Para quem não entende o processo, né, para explicar para o pessoal que está ouvindo, fazer um jogo demora um tempo muito absurdo. Tá? O digital mais ainda, porque tem inúmeros profissionais. Então, eu não estava desenvolvendo jogos digitais, eu estava desenvolvendo jogos analógicos, né, de tabuleiro, com pecinhas, mas ainda assim é um processo complicado, porque a gente tem que construir as regras, testar inúmeras vezes até ficar tudo certinho, não ter jeito de roubar, ou fazer deturpar alguma regra para tirar vantagem. Aí você tem que desenhar, se for um jogo com carta, você tem que ter as pecinhas de madeira, desenhar o tabuleiro. Então, assim, é muita coisa, a caixa. E essas coisas começaram a surgir para mim do nada, assim. Literalmente. A única explicação que eu tenho é esse desvio de rota que eu estava e falar assim, não é aí não, você já foi longe demais, a gente vai te puxar para onde que tem que ser. Volta para cá, roda da fortuna, né, amigo? Que vira para botar no caminho. Ela vem junto com uma torre, né? Você vem uma vez embaralhada. Conjugamento, justiça, vem tudo junto. E, Marcelo, eu não sei se você sabe a origem do baralho cigano, mas o baralho cigano ele também veio de um tabuleiro, tá? Veio de um jogo. Então, quando você fala que você trabalhava com jogos de tabuleiro, e aí você começou a ter esse negócio, eu falei, meu, olha como a história se repete, né? Para a criação de um oráculo. De novo. Pois é. O tarô também veio do mesmo jogo de tabuleiro. Era um jogo lá na Itália, enfim. Tem várias histórias de onde veio o tarô. A gente vai falar disso também, tem uns livros bem legais aqui pra gente mostrar. Você leu o mesmo livro que eu, aí, ó. Mas esses jogos, eu lembro assim, foi um mês e meio, eu fiz 10 ou 11 jogos, completo, com tudo. Meu Deus, é tipo assim, uma a cada 3 dias. Foi uma coisa absurda. E aí eu comecei a contactar todas as empresas de jogos de tabuleiro do mundo. Tenho uma vantagem, né, de saber mexer com o computador, você tem uma percepção artística, né, acho que muita água no mapa, é natural que eu tenha essa veia mais emocional aflorada, né? Então, ter noção estética para construir as coisas todas. E ter tido a oportunidade de ter aprendido inglês, depois, né, quando fui fazer meu doutorado, aprender francês, então facilitou. Mas hoje em dia a gente tem internet para tudo, né? Tem inteligência artificial que traduz as coisas, enfim. Então, acho que não é nenhum empecilho para ninguém. Mas isso foi em 2020, 4 anos, não tinha nada disso. Então, assim, eu tinha que me virar com o que eu sabia fazer. Tinha a internet, o e-mail, né, a forma de entrar em contato, mas não tinha toda essa tradução tão refinada. Facilitasse, né? Então, eu entrei em contato e eu consegui uma empresa fora do Brasil, na verdade, consegui 2, mas uma que acabou, né, dando certo, assim, os contatos e conversas, e foi muito rápido. Tipo assim, eu mandei o e-mail um dia, daí 2 dias eu já estava fazendo reunião com eles, online, conversando. Tinha um tempo que eu não praticava inglês, aí enfim, eles foram muito, acho que tudo encaixou. Eles foram muito receptivos e carinhosos em me ouvir, né? Aí você pensar o seguinte, na Europa, tá conversando com um latino, eu morei fora um tempo quando eu fiz meu doutorado, então, em alguns momentos eu senti essas diferenças. Para o Brasil eu sou branco, eu me considero
pardo, por conta das misturas de raças que tem na minha família, mas eu tenho fenótipos brancos, então eu passo por branco em várias situações, né? O nariz fino, o formato do rosto, enfim, cabelo um pouco mais liso, então eu passo por branco, mas fora não. Então, assim, é uma experiência incrível. Quem tiver oportunidade também pode, se tiver, faça, porque você vê o mundo com outros olhos. E aí consegui publicar esse jogo na maior empresa da Europa de jogos de tabuleiro, que faz 2 jogos que são assim, os jogos mais vendidos no mundo até hoje, tem 200 milhões de cópias de cada um vendidos, que é o Catan e o Carcassonne. Quem não conhece também, a dica é Catan e o outro é Carcassonne. Já tem no Brasil também, tá? Tem umas empresas que publicam ele aqui. E publiquei, tá publicado, já tá lá. Não é um jogo de ultra sucesso, mas eu fico pensando, quantos milhões de outros designers de jogos no mundo queriam ter essa oportunidade de chegar nisso, né, de ter o seu produto impresso numa multinacional de jogos de tabuleiro. Esse foi um dos jogos que você fez nesses 3 dias, assim, que você recebeu pronto. Foi. Totalmente. Eu não... Sim, e era muito surreal, surreal no sentido do sonho, né, de algo impossível, porque eu fazia e mandava para gráfica, nunca tinha trabalhado com nada de papelaria de gráfica, aprendi tudo também muito rápido, aprendi a fazer caixa, que inclusive são as caixas dos tarôs que eu faço tudo, manual, né, então vai com muita energia o tarô quando eu vendo, né, vai com a minha energia completa ali, desde a caixinha até todos os desenhos, e aí... Depois disso, eu continuei desenvolvendo, outros projetos foram enviados, analisados, estou já com novos jogos sendo analisados por outras empresas também, então isso é muito legal. E nesse período também vem a vontade de voltar a escrever. Lembra lá, uns 10 anos, eu escrevia na máquina, enfim. E aí, aqueles impulsos que vem e vai, vem e vai. E de repente sai um livro, um nada. Mas aí, a gente fala do livro depois, vamos continuar no tarô aqui. Façam perguntas. Aí, nesse impulso todo dos jogos, começou a desenhar o tarô também? Isso, porque aí na pandemia? Eu não sabia... Então, nesse período todo, eu já tinha conhecimento de tarô, já tinha um livro ou outro, porque aí eu já podia comprar, já tinha acesso a isso, mas nunca de debruçar em cima. Mas sabe quando você lê algo... ou você assiste os canais que tinham no YouTube, que começou a pipocar um monte de canal sobre isso, e aparecer para mim sem eu procurar, e eu sou muito de ouvir coisas, e tem um número que me segue a vida inteira, o 77. Tudo que eu faço tem 77. Minha conta bancária, percentual do celular na hora que eu estou mexendo, tem essas explicações, né, que a teoria dos números, etc. Tem, eu acredito, não acreditando, do lado muito racional. Eu prefiro acreditar do lado espiritual. E 7 é um número místico, né? Diz aí o César que é numerólogo. Depois me explica bem. Porque é o número de Deus, né? É o número da perfeição, né? Então, tem um misticismo por trás de trabalhar com a espiritualidade muito profunda. O 7 carrega muito isso. E aí, eu comecei a cogitar de falar sobre essas minhas experiências, ou coisas que eu conheço. Nunca fui iniciado em nada, eu mesmo me iniciei com todo o cuidado, né? A gente vai lendo os livros de Eliphas Levi, de Papos, e começa, peraí, tem umas coisas aqui que eu não posso ficar tocando muito sozinho, não, preciso de alguém para me ajudar. Mas no tarô não, acho que o tarô ele serve a qualquer pessoa que tenha a vontade e alguma crença, uma transcendência que seja, mesmo que sirva apenas como uma máquina de pensar, né? Para alguns eu também enxergo como assim. Ele traz insights ou reflexões que talvez a gente não esteja, né, tão atento assim, para poder ouvir, ou que precisasse de um terapeuta para poder falar para a gente. O tarô serve mais ou menos, não substitui em forma alguma qualquer tipo de tratamento, mas ele te ajuda ali com conselhos para você poder pensar alternativas, né? Então, eu montei um canal, né? Eu tenho um canal no YouTube, apesar de que a função inicial dele era fazer leituras, ter contato com as pessoas e levar essa forma que eu enxergo como viver por conta da história que eu passei. Isso eu nunca contei nessa profundidade em lugar nenhum, então primeiro agradecendo o espaço de eu poder estar me abrindo aqui com vocês falando disso, do processo inteiro. Eu não contei nunca também, não foi porque eu não estava curado disso e agora eu estou num momento que eu posso falar, eu acho que nunca precisou.
Nunca houve a oportunidade, né? Nunca houve a necessidade. Mas eu acho muito legal trazer, porque tem estudos, inclusive, né? Tem um livro que eu estudei em psicologia transpessoal, que eu vou lembrar o nome e vou botar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Que a pessoa está depois do Zenta, a memória não é a mesma. E eu peguei esse livro outro dia, lembrei, Emergência Espiritual, do Growth. E ele fala do despertar espiritual em si. E ele vai colocar esse despertar espiritual como funciona em várias culturas dentro de uma espécie de xamanismo que existe em várias culturas. Então, ele conta, por exemplo, como é esse despertar espiritual na China. Então, que a pessoa que passa por esse processo acaba recebendo um tratamento especial mesmo, uma missão especial, porque vai virar aquele grande sábio, um velho sábio no futuro, que vai orientar as pessoas na jornada espiritual, e assim em diversas culturas. E a nossa cultura não tem esse preparo de abraçar quem está passando por isso. E o que você teve foi isso. E é muito comum essa coisa dessa grande catarse, de uma grande crise, de um grande sofrimento como que você passou, para que esses dons aflorem de fato, né? E até tem mais uma menina que a gente entrevistou aqui, que é a Catarina, né, César, que ela também conta esse despertar espiritual dela, e que também foi assim, cara, mudou de trabalho, terminou o casamento, saiu, largou tudo que fazia, voltou para o interior da Bahia, lá na fazenda de Cacau, onde ela nasceu, foi resgatar origens, resgatar a família, e renasceu, sabe? E eu acho que tem tantas pessoas que precisam ouvir essas histórias que são reais e que estão acontecendo com gente perto da gente, né? Porque tanto para a gente saber acolher aquele que está do nosso lado, que pode estar passando por algo assim, quanto para a própria pessoa que está perdida naquele momento sem entender o que está acontecendo com ela, né? Porque a nossa cultura não tem esse lugar de abraçar essas pessoas que estão entrando nesse despertar, né? E é profundamente transformador. O Marcelo que estava engatinhando, e o Marcelo que saiu depois desse hospital, não é a mesma pessoa, eu tenho certeza. Não é. Né? E assim, é importante que as pessoas entendam, se você acredita ou não, mas a energia da inveja, a energia de pessoas que são naturalmente ruins, tem gente que já nasce assim. Mas mal existe, né? A culpa dela também, ela está num processo de crescimento pessoal dela. Eu acho que são as evoluções diferentes espirituais. Não estou falando que eu sou melhor ou pior, né? Mas alguns que estavam no Marcelo antes deste processo, hoje não fazem nenhuma falta, no sentido de que o que eu tinha que aprender, eu aprendi. Então, eu agradeço, na verdade, ter tido essa oportunidade de passar e ter superado da forma que eu consegui superar, e isso só foi possível com pessoas muito queridas, que foram meus familiares, meus pais, irmãos, e na época, né, meu companheiro que estava comigo, porque sem essas pessoas, porque todo mundo sumiu, tá? Na hora que eu estava na pior, todo mundo que babava meu ovo, porque eu era bem famoso na minha área, bem sucedido, com prêmios internacionais, o melhor curso do país, eu que coordenava, conhecido, reconhecido internacionalmente. Então, na hora que a coisa apertou, né, que eu estava doente, ninguém ficou do lado, exceto as pessoas verdadeiras. Tem gente que não se dá bem com os pais, que se dá bem com os irmãos, enfim. Apoie-se em quem está com você no momento que você está pior. Depois, os outros, o resto é só... Acho que é só fogo de palha mesmo. Não quer dizer que a gente tem que maltratar, mas esses que estiveram ao meu lado são os que eu vou manter para sempre comigo e que o que precisar sempre vão ter o meu olhar e meu carinho voltados para eles. Então, e aí eu construí o canal, comecei nunca tinha feito edição de vídeo, nunca tinha feito uma live na vida, já tinha dado entrevista, enfim, né, por causa do curso.
Mas é diferente, né? Você está sozinho na frente de uma câmera falando para as pessoas, tem que tomar cuidado, às vezes, com opiniões que você toma. Estou em um processo, né, de aprender contínuo. Inclusive, o canal tem este nome por isso, né? O Caminhar do Mago, e não O Caminho do Mago, porque se fosse o caminho, já estava pronto. Na verdade, é um processo. E aí, conheci pessoas incríveis, assim, né? Tantos tarólogos muito legais, que continuam, apesar do meu canal ainda não estar mais ativo como um canal de leitura de tarô, tem alguns estudos de cores, de simbologia, enfim, mas não tem mais como leituras semanais de tarô, leituras anuais, etc. Mas fiz grandes amigos nesse processo aí. Foi muito, muito gostoso no período, né, que eu estava como fazendo live todo domingo, etc. E continuou gostoso, mas de uma maneira ressignificada, né, diferente agora para mim. E aí eu construí o tarô. Eu desenhei o tarô do mago. É um tarô que também não sabia usar mesa digitalizadora, foi tudo um processo assim, de aprender e já fazer. E aí fiz esse tarôzinho que tá aqui. É o tarô do mago. Ai, coisa mais linda. Como eu falei, né, eu faço tudo. A caixa eu que corto, eu que colo, os desenhos são todos meus. Ele vai junto com um livro digital que conta a história de cada carta. E como eu estava, né, nesse processo de escrever história, o livro que explica as cartas não é um livro tipo, essa carta significa isso, essa carta significa aquilo. Eu quis fazer algo diferente. Então é uma história. É como se você estivesse lendo uma história mesmo. Contando. Cada uma das cartas. Cada uma das cartas. Ele me enviou o PDF, gente, ainda não tive tempo de ler, tô doida para ler, curiosíssimo. Então, ele começa, deixa eu ver se eu acho aqui a carta que a gente vai conversando, ele começa falando que eu estava, já achei de cara, olha que rapidez, espiritualidade ajudando. Então, eu encontrei com uma senhorinha tomando uma tarde assim, por uma casa, me convidou para tomar um chá, e ela, essa aqui. A temperança. Pacientemente, ela me contou a história de um mundo paralelo que ela conhecia, que era um mundo que tinha seres mágicos, carruagens que voavam pelos céus, tinha 4 raças, né? A raça das pessoas sereias, a raça dos homens dragão, que cada uma dessas raças, na verdade, é cada um dos naipes, né? Naipe de fogo, de água, terra, etc. E aí, e seres espirituais elevados que conduziam a vida desses seres mundanos aí, que seriam os arcanos maiores. E aí é uma história, né? Quando você lê o livro, você está lendo uma história, uma historinha, né? Enfim. E vai apresentando os arcanos e o reino dos menores, né? Dos arcanos menores, com os elementos, cada um com seu elemento, né? Aqui é o pajem de copas. Pajem de copas, olha que fofo, gente. E ele é um menino sereia mesmo, com rabinho de peixe. São sereias. Aqui tem o Cavaleiro de Espadas, que é o pessoal que mora no alto das montanhas, no mundo de gelo, com muito vento para todo lado. Ele está montado numa águia gigante. Uma águia, que lindo, gente. Cada um tem o seu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui algum de fogo, né? O Rei de Copas. Aqui. Olha que lindo. Encantada com esse trabalho, gente, estou encantada. 9 de paus. Ele de armadura se defendendo. De armadura, né? Que é a carta que está se defendendo. Muito legal. É a sua. Sim, e aí esse processo aqui, esses desenhos todos, eu gastei mais ou menos um mês para desenhar toda. Gente, não dava para fazer um tarô em um mês. Desculpa. Eu vou falar uma coisa para você, Marcelo. Eu vim da área de gráfica, né? De ilustração, ilustrei profissionalmente. Não dá para fazer isso em um mês. Já um monte de gente me pergunta assim, você desenha, você é taróloga, por que você não desenha o seu tarô? Eu falo, gente, é uma trabalheira tão grande que eu não tenho coragem. Que a hora que eu penso em fazer tudo isso, eu desisto. Eu falo, gente, eu não tenho tempo, não tenho como... porque eu penso assim, de fato, você vai construir um tarô novo, não adianta eu pegar o Marcelo, o Rider-Waite, e desenhar o Rider-Waite, em vez de botar as figuras humanas, botar gnomo, ou botar anjinhos. Para mim, tem que fazer um trabalho
onde a gente está mostrando uma face nova, um símbolo novo, trazendo uma coisa diferente, como esse, né, do Marcelo, que ele está colocando o tarô como um universo mágico, né, e personagens que vão ali interagir, e cada um trazendo o seu arquétipo, o seu significado, a sua energia. E a ilustração é linda, linda. Isso, mano. Tô babando. O mago eu tentei fazer parecido comigo, não sei se ficou. Ah, que fofo! A barbinha tá igual. A barba tá igual. Lindo! A carta que representa o meu signo. A morte. Gente, a morte fantástica. Escorpião, né? Né? O diabo manipulando ali O bonequinho. um bonequinho de voodoo. Minha internet caindo. Voltou. Mas nem oscilou, amigo. Né, o cavaleiro de copas, ele tá montado num cavalo marinho. Enfim, eu tentei contextualizar dentro da história, né? O hierofante. Aí nesse universo tem um circo, aí tem palhaço, que no caso é o louco, enfim. E o de pendurado eu fiz como se fosse um malabarista, né? E eles se pendurando ali, fazendo um show. Aí tem vários. E não deixa de ter a ver com o pendurado, né? Porque ele, com essa coisa do vitimismo, às vezes ele tem mesmo essa coisa de querer parecer, né? Um grande sofredor, o grande Marte. O julgamento é um juiz mesmo, pensando ali, olha só. Ele está jogando um jogo de xadrez, tentando escolher qual é o próximo passo. Eu pensei que era um martelo de juiz, entendeu? Porque eu estou enxergando pequenininho, é um jogo de xadrez. Ele passo. A roda da fortuna, por exemplo, eu coloquei que é um relojoeiro, ajustando vários relógios de pendurados, assim. Maravilhoso. Então tem uma explicação também, né? E aí a releitura de algumas cartas, né? O 2 de espadas normalmente fala sobre eu não sei que caminho seguir, eu estou cego. E aí eu coloquei o próprio cabelo dela tampando os olhos. E que é o próprio vento, né? Que é o elemento ar, trazendo. Todo tem esse vento aqui voando, as folhas. Que é o pessoal que mora no reino, né? No alto das montanhas ali. E tem que lidar com essas tempestades constantes, né? De ar gelado. Ui, muito elemento, muito naipe de espadas, isso, amigo. Isso, estar no topo, vendo tudo, mas ainda sem saber, né? Eu já cheguei aqui e agora eu estou nesse processo mental de estou vendo tudo, mas não consigo me decidir, não consigo para que caminho que eu vou. E tem que lidar com a própria secura do ambiente, né? Que é essa coisa do mental que falta, né? Quando é muito exacerbado, que falta terra para pisar. Nesse processo de construção, algumas coisas que me ajudaram, né? Tenho vários decks de tarô, conheço, né, as histórias deles, mas tem um livro, apesar dele ser em inglês, mas ele é muito legal, fica como dica para o pessoal que está ouvindo, quem gosta, tá? Tiver a oportunidade para poder adquiri-lo, que é esse Tarot and Divination Cards. É um arquivo visual com a história dos vários tarôs, desde os tarôs mais antigos, que a gente tem registro como os tarôs lá do... Tem o de Marsella, né? Mas os tarôs também... Escarpino, busca... Sim, deixa eu ver se eu acho algum aqui bem específico. Bem legal. Tem de outras regiões também, como na Arábia. O tarô, ele saiu criando, né? Então é o... Ai, meu Deus, eu uso ele tanto nas minhas lives. Aqui, ó. Os florentinos, os italianos, né? Olha que lindo. Ai, eu preciso desse livro, Marcelo. O livro é inteiro assim, sabe? Ele tem algumas versões das cartas um pouco maiores. Até os arcanos menores, olha. Tem. Tem de todo tipo, né? Fantástico. Então, aí tem o processo, né? Acho que por ser professor, por ser escorpião, nada é superficial. Aí eu já tinha esses estudos, mas vou me aprofundar para poder desenhar algo. Claro que eu deixei muito o meu lado, deixa fluir, né? Para poder desenhar. Mas esse deixa fluir, deixar o inconsciente, esse inconsciente ele tem que ser alimentado por alguma coisa. Que seja do agora,
né, estou conhecendo novas coisas, estudos muito bem feitos, né, a gente, para poder olhar além, a gente sobe no ombro dos gigantes, né, assim, a gente conseguir enxergar mais longe. Então, fui buscar esses conhecimentos, mas eu acredito que tenha também muito do que vem lá dos nossos amiguinhos, né? Vem dos amiguinhos, né, dessa inspiração toda que eles trazem. E olha, no teu caso, eu como uma pessoa que estou aí tentando engatinhar, entender os processos de vidas passadas, eu não tenho dúvida que você traz muito conhecimento do teu próprio inconsciente, de alguma forma, né? Das vivências que você teve em outras vidas com isso. É a reencarnação do Papos, alguma coisa assim, entendeu? Para trazer tudo isso dessa forma tão espontânea e para ter a conexão, né, com todo esse lugar do inconsciente, com esse lugar no mistério, e materializar isso. É lógico, gente, todo o processo de captação, todo o processo mediúnico, vai trazer um pouco do autor, né? A influência dele, o traço ali que ele tem é o dele, alguns símbolos que ele trouxe vão ser muito da experiência pessoal ou cotidiana, né, coletiva, mas no sentido de ser aqui, contemporânea de todos nós, mas é um trabalho lindíssimo, que vale muito a pena. Marcelo, quem se apaixonou por seu tarô assim como eu e quer adquirir, como é que faz? Eu também quero. É só mandar um e-mail, ocaminhardomago@gmail.com. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Que é lindo, fantástico. Obrigado. E aí, o livro, depois que você... Tem palavras, né, do tarô, esquecendo de falar dos teus livros. Então, aí veio, que é outra loucura, né? Eu esqueci de comentar uma coisa dos jogos, porque eu falei que foi na Holanda, né? E essa Holanda apareceu na minha vida já 3 vezes, assim, do nada. Quando eu fiz meu mestrado, um rapaz veio fazer intercâmbio no Brasil e ficou muito amigo meu, e ele era holandês. Quando eu fui fazer o meu doutorado, dos lugares que tinham a área de pesquisa que eu queria, era só a Holanda. Eu fui para a Holanda. E quando eu fiz os jogos e contactei mais de 200 empresas no mundo inteiro, as 2 empresas que me procuraram foram empresas. Uma foi da Bélgica e a outra empresa foi da Holanda, e acabou assinando um contrato com a Holanda. Então, tem alguma coisa também que eu ainda tenho que descobrir o que é. Tem que fazer uma consulta com você. Vamos fazer uma leitura de registro acástico, uma regressão, para você descobrir aí o que você tem com essa coisa com a Holanda tão forte, né? E aí veio o livro, né? No ano passado, eu já estava nesse processo dos impulsos, né? Vou escrever, aí não consegue, tem outra coisa na vida chamando atenção, etc. E aí o ano passado veio assim, e eu sentei em um período de uma semana para poder... Eu estava de férias, aí eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa. O meu esposo, ele estava passando um processo de fazer vários exames, porque ele tinha que fazer uma cirurgia no joelho bastante delicada, então a gente optou por não viajar para poder concentrar nesse processo, né, dele. E aí fiquei dentro de casa, assim, bom, tem que fazer alguma coisa, né? Aí eu não sou muito de assistir televisão, vejo um filme ou outro que tem mais a ver comigo, assim, que me interessa, gosto muito de ler, mas não estava muito na vibe de ler, estava com a cabeça, né, eu queria descansar. Aí a loucura da pessoa, eu vou descansar, de repente comecei a escrever. Descansou nada, né? Está escrevendo. Não, a pessoa faz quanto tempo mesmo para fazer o tarô? 1 mês, né? Tudo meu é tipo assim, muito rápido. Porque, de novo, não sou eu. Eu tenho plena certeza, não sou eu. Eu nunca fiz curso de desenho. Eu também já tive banda, eu componho, crio melodias, letras. Sei tocar praticamente todos os instrumentos de uma banda, baixo, guitarra, bateria, teclado. Nunca estudei música, nunca estudei desenho, nunca estudei escrita para poder escrever, né, como escritor, mas leio muito. Então, assim, tenho inserções, gosto muito de cultura diversa, né, todo lugar que eu vou, visito todos os museus, adoro culturas, estudar sobre isso. Então, a gente vai absorvendo esses conhecimentos, está guardado em algum lugar que, quando precisa, alguém fala assim, olha, a gente está precisando que você faça alguma coisa. Aí eu só acessa aí os arquivos aí e vai.
Eu imagino esse processo de criação seu. Deve ter várias musas aí te inspirando para você entrar nesse processo de co-criar isso mesmo. E é muito curioso, quando está pronto, eu olho e falo assim... Como assim veio? Como fiz isso? Eu não sei se eu entro em transe, talvez gravar quando acontecer para ver o que acontece, né? Uma boa. Para um estudo de caso. Esse livro, como estava eu e meu esposo dentro de casa, eu ficava assim, desde cedo. E aí a gente busca energia não sei de onde. Escorpião tem muito disso também, né? Escorpião consegue puxar energia de algum lugar e é incansável. Vence pelo cansaço, né? As pessoas, discussões, etc. E aí, assim, muito cedo, tipo, sei lá, 6 da manhã até 10 da noite, direto. E tudo que aconteceu no livro, eu não planejei essa história. Ela foi sendo contada e foi acontecendo. Então era como se eu estivesse vendo um filme ou uma série. E na hora que acontecia alguma coisa, uma virada, um segredo revelado, eu parava, ia lá contar com meu esposo e falava assim, amor, aconteceu isso, fulano agora contou isso para ciclano, e fulano o que você está assistindo, né? Eu fico imaginando seu marido, meu. Que vai dessa dele? Tá escrevendo e tá assistindo. O que ele tá fazendo? Era muito... E gostoso, né? Apesar de falar assim, nossa, eu estava cansado, eu precisava, né, relaxar e tal. Eu saí desse processo, assim, inteiro. Né? Foi um processo de relaxamento. Aí nasceu o livro. Depois vem os processos, vamos lapidar, né? Que acho que não ia sair 100% pronto. Né? E aí entra a parte racional, a parte do mundo 3D, né? Do que eu já estudei de escrita criativa, do que eu conheço de literatura, e aí eu vim fazendo a lapidação, mas a história inteira, eu não mexi em nada, e eu acredito, piamente, primeiro, né? Não fui eu, no sentido de, tem minha participação, óbvio, né? Mas também não sei se foi alguma canalização e como canalizar, porque eu não faço isso intencionalmente. E eu acredito que isso foi uma história que aconteceu com alguém, de verdade, e que isso precisava estar em algum momento para que as pessoas pudessem ler, e caso o livro venha fazer muito sucesso, ou não, né, não precisa fazer, mas de alguma forma chegue na pessoa, ou nas pessoas envolvidas naquela história, essa pessoa vai entrar em contato comigo e falar assim, você escreveu a minha história, o que aconteceu na minha família. Eu tenho plena certeza disso. Pode ser. E aí vem uma... provável. Vamos assustar quem está assistindo. Vocês lembram que eu falei que eu escrevi um livro na minha infância? Sim, você mostrou ali as páginas datilografadas. Esse livro começou a ser escrito quando eu tinha 10 anos, é esse aqui. Qual que é o nome? Flores Austrais. Vou colocar aqui a capinha dele, o pessoal poder ver. Gente, com 10 anos, que louco, que ser humano é esse, gente? Com 10 anos. Não é? Muito forte. É uma história que se passa em 1980. É um rapaz que era escritor, com 45 anos e gay. Gente... E ele volta para a fazenda de café da família dele, no interior de Minas Gerais. Assim, quando eu fui escrevendo, eu vou continuar contando qual é a premissa, tá? Mas depois que já estava meio assim a história quase no final, que eu fui parar para pensar e olhar assim, gente, sou eu. Caralho. Né? Foi muito espontâneo, gente, desculpa. Então, aí esse rapaz volta porque o pai dele morre. E a relação dele com o pai é um pai muito bronco, década de 80, né, gente? Um homossexual. Ele saiu da fazenda por conta dos problemas de relacionamento com a família. A mãe dele suicidou quando ele era adolescente. Suicidou comendo plantas venenosas que tinha ali na fazenda. E aí ela via vultos na fazenda. Espíritos rondando. Tem por isso chama Flores Astrais. Tem a ver com a música também, da banda Secos e Molhados, né, que era a banda antiga do Grosso, porque a música fala sobre várias coisas, né? Cada um tem a sua interpretação. A minha interpretação, e aí isso aqui voltou para mim porque minha mãe estava fazendo uma limpa lá em casa, achou esse monte de velharia minha de livro, tarô, etc. Falou assim, vou jogar fora, você quer guardar? Falei, não, me dá que eu vou guardar. Fuxicando, eu vi. E o livro já estava, esse, né, de agora já estava pronto. Eu nem lembrava que tinha isso aqui. Tem um monte de coisa, né?
Ele não está pronto aqui, não. Mas quando você pegou esse material que você resgatou aí da tua adolescência, da tua infância, você foi ler, tinha a ver com a história que você escreveu Não, agora? é outra história, mas a ideia me parece que era a mesma. É que tem 6 páginas datilografada só, né? Quer ver, termina... E também é toda essa... Para aqui. Era outra história, enfim. Mas se passava também em Minas, numa fazenda, mas eram outros personagens, outra coisa. E aí a letra, né, tem ela digitada, inclusive, aqui. E eu achava que ele era uma música do RPM, porque provavelmente na época eu escutei a versão do RPM, que tem... pode ser. As folhas amareladas sujas. Perdão, gente. Que fala assim, né? Um grito de estrelas vem do infinito. Lembra que essa música é da época da ditadura, né? Então tem um porquê. Uhum. Tudo meio velado, né? E um raio de luz repete o grito. Então, as pessoas que sofriam os abusos na época da ditadura, de repressão, repetiam um grito de luz que vem do infinito. Uma ideia de vencer os preconceitos, tentar destruir essas amarras, a censura, o que quer que seja. E aí uma frase que é a frase que eu usei como dedicatória do livro, aqui. Todas as cores e outras mais procriam flores astrais. No meu entendimento, olha, agora eu estou vendo aqui, cores está escrito errado, está escrito seres. Eu esqueci a letra O. Agora que eu vi. Cadê? Seres. Eu esqueci do Ló. De datilografar rápido, provavelmente. Para mim... Era só dar Ctrl Z, Marcelo. Não tem como. Você acha que eu já não tive diante de uma máquina de datilografia também? Eu fiz curso de datilografia. Você começou a falar lá atrás da datilografia, né, da máquina de datilografia, e aí você começou a falar que você passou agora, né, para escrever o livro, que você levantava às 6 horas da manhã e ficava até 10 da noite escrevendo. Eu só imaginava você na máquina de datilografia, e é engraçado, agora você estava no computador, né? E eu só consegui imaginar você na máquina de datilografia. O processo mesmo, o resgate que eu tive, eu no computador escrevendo, as sensações desse momento, né, tão único, tão a gente com a gente mesmo, ou com os outros que estavam por aqui em algum lugar, é muito intenso e gostoso. Né? Por isso que eu acho que eu não senti o cansaço. E aí, né, todas as cores e outras mais, essa frase específica. Cores em vários sentidos aqui, porque a história tem homossexual, aí tem masculino e feminino, né? Tem gay, tem lésbica, tem pessoas negras, pardas, brancos, ruivo, tem pessoas que são extremamente católicas, daquelas fervorosas, e tem o candomblé, tem uma personagem que ela é uma cigana, então ela faz leituras de cartas. Então, todas as cores, no sentido amplo do que cor possa representar. E é essa dedicatória do livro, né? É um livro que eu tive muito cuidado de tratar de assuntos que hoje são extremamente tabus em ser debatidos, e aí cria, né, uma série de cancelamentos e discussões, como, né, o racismo, homofobia, tem situações de tortura psicológica. Todos esses assuntos, eles vieram com um viés das décadas em que eles se passam, que a história ela começa em 1980, mas ela vai fazendo uma regressão de quando o personagem principal, que é o Tiago, era criança e vendo a mãe dele louca, vendo fantasmas na casa, no casarão da fazenda, né? E volta mais ainda, volta lá no período quando a fazenda começou a ficar rica e tinha escravos, e aí essa ligação dos escravos com o candomblé e o baralho cigano. Então faz uma mistura para poder entender o que aconteceu para chegar essa família a ter tanto sofrimento como é agora. Então tem um viés espiritual muito interessante, mas não é um livro espírita. Fantástico. E aí eu tive o cuidado de fazer, quem não entende, né, o processo de construção de um livro, depois que ele está pronto, ele não está pronto. Uma série de revisões, um monte de coisa que a gente tem que fazer. Quando ele está assim, minimamente que possa ser lido, a gente faz o que a gente chama de leitores beta, né? A gente, né, o escritor escolhe algumas pessoas, e aí eu tive cuidado de tentar procurar pessoas
possam ser amigas, mas muito mais do que isso, profissionais qualificados dentro das suas áreas, né? Então, tive 2 leitoras psicólogas, uma educadora pedagógica, uma professora de literatura, um sociólogo, 2 leitores sensíveis, que são influenciadores, né, de renome que a gente tem no Brasil, dentro da história da escravidão no Brasil e do racismo e da cultura parda, um leitor cego, porque eu estou fazendo a gravação do livro em audiobook, então é só procurar no Spotify Flores Astrais, ou no meu perfil do Instagram, que é autor.marceloneri, com Y, aí tem todo o material lá. O livro ainda não está publicado, então eu estou no processo de contactar editoras e fazer esse primeiro approach, né? Mas ele já está pronto, ou seja, não é um livro que eu esteja mexendo mais nele, né, digitando, corrigindo, mas foi um processo de novo, né? Como o jogo, como o primeiro tarô, como este tarô e o livro. Acho que as coisas todas na minha vida eu só tenho a agradecer a quem quer que seja esse espírito de luz que me acompanha e que me fez voltar para um ponto que me traz muito prazer de estar aqui no 3D, de poder ajudar de alguma forma e trazer inspirações, histórias que a gente possa se emocionar e aprender alguma coisa. Se é que eu posso falar que eu estou tentando ensinar algo, né? Mas como eu tenho essa veia de professor muito assim, né? Já tenho mais de 20 anos, né? Como professor, a gente sempre tem esse tom professoral, assim, que quer falar alguma coisa. Não é? Nossa, a gente está aqui, ó, encantado, né, César, com tudo que você contou pra gente. Muito, muito, muito. E já acabou, né, gente? E, ó, vamos ter que marcar um segundo momento aqui para você vir jogar umas cartinhas aqui no... A gente pode chamar ele, sai para quê, Arlete? Pro Desvendando a Sua Vida, para ele usar esse tarô. Não, mas ele vai tirar uma carta para nós agora, viu? É verdade. Vou tirar aqui. Esse que vai acabar assim... É verdade. Gente, a gente vai estar aí acompanhando a publicação do livro do Marcelo. Tem audiobook que você falou, né, Marcelo? Ali no... Eu já coloquei aqui, ó, Flores Astrais. Tem um capítulo 1, capítulo 2, já vou ouvir depois. Tá, vai estar aqui o link também para vocês acessarem, tá? Então, depois vocês comentem aqui se vocês estão gostando, não estão gostando, como é que está essa viagem junto com o Marcelo. E vamos ver ali o que ele vai falar para nós, usando aquele tarozinho, gente, que ele fez lá criancinha. Tá achando demais. Eu não fiz nenhuma pergunta, eu puxei assim, qual o conselho para este momento? Para nós 3 aqui, e se servir, se encaixar na vida de alguém. E eu acho que porque eu falei tanto de quebrar amarras e se libertar de um caminho, veio um centauro acorrentado, fazendo toda a sua força para poder se desvencilhar. É um ser diferente, metade homem, metade cavalo, que não se encaixa dentro de um padrão. E aí a gente vem aqui, logo em seguida, com a Diana, a caçadora, a liberdade total, na floresta, buscando os seus recursos, encontrando os seus caminhos. E a última carta, que é uma personalidade da mitologia, que às vezes é mal compreendida, veio a Medusa. Uau! Né? Aqui eu vejo como, com a Diana no meio, essas 2 cartas, uma que fala sobre estar petrificado de um lado, e a outra sobre se sentir amarrado porque é diferente, a Diana no meio, eu acho que é se desvencilhe, vou usar um termo que muitos tarólogos utilizam, né? Dessas suas crenças limitantes. Despetrifique-se, desamarre-se. É isso. Essa coragem e independência da Diana, né? Que é uma das deusas virgens que nunca quis se casar, que recusou, né, os casamentos que o pai dela, que Zeus queria dar a ela, para que ela pudesse viver livre caçando na floresta e não sob o jugo de nenhum, não ter que dar satisfação para nenhum homem, né? Então, muito interessante. E a Medusa também tem uma coisa, né, amigo, da magia. Ela foi amaldiçoada, né? Oi? Ela foi amaldiçoada. É como se fosse a energia da inveja. Aquilo que as pessoas falam de você não representa quem você é.
Com Então, não certeza. E a Arlete sabe quanto eu amo a medusa, né, Arlete? Tem uma medusa gigante aqui na minha sala. O César ama a medusa. Ele tem uma enorme ali na sala de atendimento dele, assim, na parede. Ele adora. Até esses dias eu vi uma estátua de medusa, mandei para você, né? De Ana. Falei, César, você vai só enlouquecer. E era uma escultura. Eu ia. Lindo, eu não sei nem o que falar, como te agradecer por você ter aberto o coração dessa forma linda para nós aqui. A ideia aqui é que as pessoas entendam, né, os próprios processos a partir dessas histórias lindas que você trouxe, essa coragem de se entregar ao processo de criação, né? É lindíssimo. Parar e falar, poxa, que é isso que eu estou fazendo, que bobagem, né? Mas esse entregar o processo, né? Eu que agradeço vocês. Eu acho que tudo que a gente fala, primeiro, de se sentir confiante. Eu acho que é um espaço que vocês trouxeram para mim, que eu posso falar, que não vai ser mal interpretado, que as pessoas que estão ouvindo têm um motivo da gente ter tido esse encontro, para poder que isso acontecesse, essa mensagem fosse passada. Então, eu que agradeço de vocês darem essa liberdade e tornarem o processo tão calmo, tão sereno para mim, como a temperança, né, que a gente abriu falando dela, para poder a gente trocar. Acho que é sempre troca. Sempre troca, amigo. Muita gratidão. Muita gratidão, César, também pela parceria de sempre. E vocês que estão aqui assistindo, muita gratidão. Já que ficou até agora, né? Toca aqui no joinha, tá? E até a próxima, gente. Tchau, pessoal.